Bom, pessoal, agora estamos partindo para Shenzhen. E agora vamos ver como é que é todo o processo da imigração. O processo de imigração foi super tranquilo. Como sempre, não há muitas perguntas. Olá pessoal, nosso primeiro dia em Shenzhen. Vamos pegar um metrô direto para uma região que tem alguns museus e também uma praça importante aqui da região. Nós vamos descer na estação Citizen Center, né, em que tem 3 museus de história da arte e folclore, e tem uma praça importante que tem uma tem uma estátua do Deng Xiaoping, que foi o cara que abriu aqui a região e que investiu na cidade de Shenzhen. O cara é ótimo, né, presidente da China. Ô, gente, a dengue ataca por aqui também, ó, uma campanha para identificação dos sintomas da dengue, e a gente viu que no nosso hotel tem um repelentezinho daqueles de tomada, né? Eu acredito que no verão aqui deve ser um problema grave, assim como é no Rio de Janeiro. Em menos de 50 anos, uma vila de pescadores se tornou uma grande metrópole. Estamos falando de Shenzhen. E para a gente conhecer melhor essa história, vamos entrar no Museu da Cidade. Vamos lá? A exposição é muito interessante. Ela começa com os achados arqueológicos, né, de pesquisas feitas nos anos 90, de migrações de povos que vieram para cá, ainda da era da pedra e do bronze, né? E essa população atravessou séculos aqui nessa região. E aí depois tem uma segunda parte que começa a dar conta de uma ocupação ainda no período da dinastia Qing, ou seja, a ideia é mostrar que este local, que tem essa Shenzhen tão conhecida mundialmente, né, pela sua questão tecnológica, inovação, não, uma China que está adiante, a ideia é mostrar que esse espaço já era ocupado há muito tempo, né? É claro que com diversas transformações para chegar até o que é hoje, mas não era um vazio demográfico, sem pessoas e sem história. Como vimos em Macau, os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegarem aqui no século XVI. Chegarem aqui nessa região sul da China, né? Diferente de Macau, que não houve batalha, aqui não foi fácil para os portugueses. Houve resistência à sua chegada. Com relação a isso, eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. Em Macau, toda a exposição foi feita pelos portugueses. Aqui é uma exposição feita pelos chineses. Então, os portugueses não contaram lá nenhum tipo de batalha, né? Já aqui os chineses contam da sua resistência. Então, vamos fazer nosso dever de casa e estudar um pouquinho mais sobre isso. Nessa parte da exposição já trata da China moderna, né, século XX, a luta de resistência contra os japoneses e o contexto da Segunda Guerra Mundial.
Shenzhen, há uma parte que nos chama a atenção com relação à educação na China, né? Com a chegada dos ocidentais no final do século XIX, vai abrir, né, a China para outros tipos de conhecimento, e início dos anos 20 vai haver, do século 20, vai haver a coexistência de um modelo tradicional de educação chinesa e um modelo ocidental. A esta altura da exposição, já compreendemos que esta China, que se apresenta como moderna, tem em suas bases não só tradição, mas forte investimento do Estado em educação e infraestrutura. Portanto, essa China vertical, de prédios modernos e multicoloridos, é apenas a face mais visível de um longo processo histórico. Shenzhen é uma cidade para você conhecer de metrô. E o metrô em geral é bem barato, né? O preço mínimo é de 2 yuan, e a gente agora vai para um lugar mais distante, é 5 cada pessoa, né? E é um lugar bem distante mesmo. Assim como na outra expedição, a gente viu que é um transporte barato e muito eficaz. Chegamos na cidade antiga de Nantou, que é uma cidade antiga dentro da cidade de Shenzhen. E a gente vai ver agora como é que eles reaproveitaram esses espaços antigos da muralha, as edificações que ficaram. E pelo que a gente viu, é um centro comercial também, tem algumas exposições dando conta da origem de Shenzhen em Hong Kong. E é isso que a gente vai fazer agora. E aqui um robozinho da polícia nos acompanhando. Prédios antigos costumam ser recuperados e tornam-se cafés, restaurantes, lojas, integrando a cidade antiga à modernidade. Aqui é Hong Kong, essa ilha é um pedacinho do continente, acima Shenzhen, então a gente está bem pertinho, e essa aqui é uma região de entrelaçamento, né, dessas duas cidades importantes. E essa cidade antiga dá conta então dessa conexão que não é nova, né? Você vai encontrar a origem das duas cidades ligadas também a esse território. Bom, entre uma lojinha e outra a gente encontra um prédio que tem uma exposição dando conta de um período da história da região, com muitos vestígios arqueológicos como esses aqui, que são basicamente sobre as cerâmicas e as porcelanas. Um exemplo interessante de como Shenzhen abraça o seu passado recente e transforma em algo interessante para o presente e, quem sabe, o futuro, é essa região do OCT Loft. É uma área que abriga, uma antiga fábrica e alguns armazéns que foi transformado num local de arte e design contemporâneo.
você pode se perguntar, ué, onde está a Shenzhen da inovação tecnológica, dos robôs, drones e por aí vai? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Continue nos acompanhando. Bom, pessoal, estamos saindo de Shenzhen, indo direto para Guangzhou, Cantão para os íntimos. É onde acontece a feira de Cantão, que não está na época. Vamos de trem.